Garotos encontram um robô realista criada para dar prazeres aos homens e agora tem a missão de fazerem aquilo com ela. Cara, vai lá, mete nela. Hotbot é uma empresa responsável em construir robôs superinteligentes que satisfazem os desejos dos homens. Beat é um senador que viu o anúncio na TV e logo pediu para que encomendasse uma robô para ele. E Fraser e Cut são responsáveis para levar a encomenda até o senador. Porém, no meio do caminho, eles resolveram abrir a caixa e aquela boneca acabou batendo neles dois. Laimus e Nard são dois amigos virgens que estavam indo para casa e acabaram atropelando aquela robô. Achando terem atropelado uma pessoa, resolveram levar para a casa de Laimus, pois no dia seguinte eles dariam fim no corpo. Manhã seguinte, Laimus percebeu que a robô não estava mais na cama e resolveu ligar para Nard. Os dois amigos armados perceberam que ela estava no banheiro e esperaram ela sair. Em seguida, ela abre a porta se apresentando como Bardot e oferecendo prazer aos garotos. Ah, você acordou. Bom dia. Gostaria de trepar no seu quarto? Então eles vão até o quarto com ela e Bardot abaixa sua toalha perguntando quem iria primeiro. Nard manda Laimus ir primeiro, pois o garoto ainda seria virgem. Sozinhos no quarto, Laimus pede para Bardot colocar a toalha e Bardot manda se deitar para começarem. Porém, quando eles iam começar, misteriosamente Bardot para de funcionar e eles descobrem que ela era uma robô. Então os garotos levaram ela até Danny, o dono de uma loja de brinquedinhos para mulheres. Danny conserta a robô e os garotos levam ela para comprarem algumas roupas. À noite, Laimus leva Bardot para a casinha de brinquedos de sua irmã. E quando iam começar, impedido pelo pai que o chamou para jantar. Dia seguinte na escola, Nard pergunta para Laimus se deu tempo de ele fazer algo com Bardot. Mas Laimus fala que bem na hora que eles iam começar, o seu pai apareceu o chamando para jantar. Enquanto isso, os agentes estavam interrogando Danny, que teve que entregar a localização de onde os garotos moravam. Nard e Laimus chegam na casinha, mas encontraram sua irmã conversando com Bardot. Porém, a garotinha havia feito a cabeça de Bardot e ela exigiu a Laimus que desse uma aliança a ela. Os garotos vão a uma loja de bijuterias e encontram Cassie, uma garota que é afim de Laimus. Porém, perceberam que Rodney estava conversando com a Bardot e em seguida mandaram ficar longe dela. Voltando para casa, dão de frente com o carro que seria os agentes da FBI atrás da boneca. Mas os garotos deram ré no carro e conseguiram dar fuga naqueles agentes. Em seguida, levaram o Bardot até um hotel e pediram para que Danny tomasse conta dela até resolverem o que fazer. À noite, Bitter vai até o quarto de Laimus e pede para que ele entregue Bardot até amanhã ou a situação dele não seria nada bom. Dia seguinte, Laimus volta ao hotel e começa a discutir com Danny e Nard quando o FBI acabou aparecendo. Então os três se escondem no quarto e começaram a negociar com os agentes. 3 sorvetes de casquinha, 3 cocas e uma pizza gigante, e uma pizza extra gigante. Porém, os agentes invadiram o quarto resgatando Bardot e prendendo os garotos no porta-mala do carro. Mas Bardot começou a lutar com todos os agentes e bateu facilmente neles. Bardot fala para Nard e Laimus que era muito perigoso ficar perto dela e em seguida indo embora. Noite seguinte, Bardot dançava com Rodney e Cassie chorava por ter sido trocada por uma robô. Rodney leva os garotos para bater neles do lado de fora, mas acaba apanhando feio de Bardot. Então os três vão embora de carro, porém acabaram sofrendo um acidente e Bardot foi capturada. Horas depois, Nard e Laimus são questionados pelos pais que perguntaram como gastaram mais de 70 mil em motéis. Então a família discutem que os dois garotos estariam apaixonados um pelo outro. Sabe, se o bastão do seu filho está no traseiro do meu, eu não acho que um punho seja assim tão pesado. Os garotos então discutem com os pais, chamando eles de idiotas. Enquanto isso, o senador Bitter percebe que Bardot estava sofrendo por estar longe dos garotos, mas ele dá ordens para que os agentes restaurem tudo o que ela tinha em mente. Dia seguinte, Laimus aparece triste e Cassie vai até ele para perguntar se ele estava bem, mas Laimus fala para ela que o tempo que tinha passado com Bardot havia se apaixonado por ela. Cassie então aproxima a cadeira de Laimus e começa a flertar com ele. À noite, Laimus encontra um convite que teria a apresentação do senador Bitter e a Bardot. Então ele mostra um convite para Nard e em seguida vão atrás da Bardot usando um disfarce. Os garotos percebem que o senador estava dando um discurso e aproveitam para irem atrás de Bardot. Eles então encontraram a robô, mas são impedidos de levarem ela embora pelos agentes. Porém, Danny aparece bem na hora e acaba batendo naqueles dois agentes. Em seguida, os quatro entram no carro e levam Bardot ao aeroporto. Chegando lá, Laimus encontra seu pai, que também resolveu ajudar o filho a levar Bardot embora. Chegando no aeroporto, Laimus dá a passagem para Bardot e dá adeus a ela. Bardot agradece a ele por fazer aquilo por ela e Laimus diz que acabou se apaixonando. Então Bardot começou a chorar e falou que mesmo sendo uma robô, também se apaixonou por Laimus. Em seguida, os dois começaram a se beijar e Bardot vai embora pegar o seu voo. Dia seguinte, no trabalho, Laimus pergunta à cliente qual seria o seu pedido e ela diz que queria um encontro com ele. Ao virar, era Cassie a convidando para sair e Nard manda ele ir, que iria dar conta sozinho. Laimus entra no carro de Cassie e em seguida eles saem para um encontro juntos. E se você gostou desse resumo, já curte e comenta para mais vídeos como esse e me segue para não perder nada.